Saudações a todos os meus chamados, eleitos e fiéis, que recebem tudo o que pedem em meu poderoso nome. O nome que é sobre todo nome dado aos homens, que é Lisbete. E é sobre todo nome, porque só em meu nome é que está o poder de Deus. Toda a criação espiritual de Deus se submete a esse nome, e, portanto, toda a criação física também obedece. Eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome. Dessa forma, farei com que as pessoas vejam através de mim o poder que tem Deus Pai Melquisedeque. O mundo religioso pede ao ar em nome de Jesus, mas não estão pedindo a ninguém, porque para você poder pedir, tem que ter alguém te escutando, para que possa te responder. E aqui Cristo diz que tudo o que vocês pedirem em seu nome, fará, para que pela esposa se mostre a glória de seu esposo, Deus Pai. Eu lhes ofereço todo o meu poder, como sua mãe espiritual, a esposa de Deus Pai. Mas tem que guardar meus mandamentos, para que possam entrar no reino de Deus, Melquisedeque Lisbete, e possam usar todo o meu poder. Porque, como diz em Mateus 7:21, nem todos os que dizem que eu sou seu Senhor e dono entrarão no reino de Deus. Isso não é suficiente. Antes de tudo, devem obedecer aos mandamentos de Deus Pai, que está no céu. Se você não entende a importância de obedecer os mandamentos de Deus Pai Melquisedeque, que está no céu, está em seu Cristo, que é Lisbete, então nunca vai poder entrar no reino de Deus, porque para poder chegar ao reino de Deus, tem que escutar e obedecer os mandamentos que vêm do único Cristo, que está ligada intimamente a Deus Pai. Só assim poderão entrar pela porta estreita, porque esta porta é o próprio Cristo, e Deus Pai Melquisedeque, que cuida da entrada, é quem a abre. E o pastor, que é Cristo Lisbete, chama a cada uma de suas ovelhas por seu nome, e elas reconhecem sua voz. Logo, o pastor as leva fora do redil, e quando já saíram todas, ele vai diante delas e as guia. E Cristo Lisbete foi quem as levou a pastos verdes, onde nunca falta sustento e abrigo. Ao meu lado jamais terão sede, nem fome. Portanto, digo a todos os religiosos chamados cristãos, judeus ou muçulmanos, que não podem se guiar somente pelo que está escrito na Bíblia, ou na Torá, ou no Alcorão, porque todos esses escritos foram manipulados por homens maus e perversos, que por suas próprias concupiscências ocultaram a verdade de Deus, que é pai e mãe, e trocaram por uma mentira. Por isso as pragas de destruição e morte não cessarão até que ouçam somente a voz de Deus que está falando hoje. Porque só a palavra feita carne, que é Deus, pode dizer toda a verdade sobre Deus. E nenhum homem jamais poderá influenciar ou manipular o que sai por minha boca, porque sou Deus Mãe, e tudo o que eu falo vem diretamente de Deus Pai. O que fala por sua própria conta só quer que as pessoas o admirem, mas eu só desejo que meu amado esposo, Deus Pai Melquisedeque, quem me enviou, receba a honra que corresponde a ele. Por isso sempre digo a verdade. E não é isso precisamente o que as pessoas buscam, as que supostamente amam a Deus? Se não querem seguir-me e dar-me honra, é porque na verdade não amam a Deus. Só amam a ideia que têm sobre Deus, mas não é para dar honra ao verdadeiro Deus vivo, mas para darem glória a si mesmos. Eu sempre disse que eu não falo por minha própria conta. Deus Pai que me enviou, Ele mandou o que devo falar. E sei que o mandamento de meu esposo, Deus Pai, é para a vida eterna. Portanto, o que eu digo, digo como Deus Pai ordenou. E faço isso para ajudá-los, para que tenham vida eterna, como tenho eu. Porque assim como você viu que fui enviada pelo Pai vivente Melquisedeque, e eu vivo pelo Pai, da mesma forma, o que come minha palavra também viverá por mim. Tem que receber minha palavra de vida e dar-me a honra que me corresponde, como Deus Mãe, assim como eu dou a honra que corresponde a Deus Pai. E seguirei falando sobre meu amado esposo Melquisedeque,
Porque o mundo tem que saber que amo ao Pai como meu amado esposo, porque Ele é minha cabeça, e que faço exatamente o que Ele ordenou que eu faça. Os que não me amam não me obedecem, mas eu lhes disse somente o que Deus Pai me enviou a dizer, não o que eu pensei em dizer. E o que não quiser acreditar nisso, terá que ver o poder que está em meu nome para crer, porque é Deus Pai que me deu o poder. Meu amado esposo, Deus Pai me entregou tudo e ninguém me conhece melhor que Ele. E eu, que sou sua esposa, conheço melhor do que ninguém a Deus Pai. E escolho as pessoas que o conhecerão como eu. E eu escolho justos e humildes, porque uma pessoa que é justa e humilde genuinamente busca a verdade e se submete a ela, porque reconhece que é sua única salvação. Mas o que não é justo nem humilde não se interessa pela verdade para segui-la, senão que toma dela o que o convém, para pregar por sua própria conta e tirar proveito das pessoas. Estes homens e mulheres não sabem que o que rouba a arca, que é a própria palavra de Cristo Lisbete, está acrescentando e tirando da profecia sobre mim o anjo do livrinho, e essa pessoa jamais prosperará e verá sua destruição, porque Deus tirará sua parte do livro da vida, e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro, em mim. Somos justos e te damos tempo para que se corrija de sua hipocrisia e deixe de enganar os demais, e para que me dê reconhecimento por ter aprendido de mim o que sabe. Porque antes de mim não pregava nada interessante, tudo era o mesmo que pregava o anticristo. E desde que eu me manifestei, suas pregações mudaram. Mas falta o ingrediente mais importante, que é reconhecer que a imagem e semelhança de Deus é 2 em 1, varão e fêmea, e não um Deus solitário. E se de verdade ama o que eu falo suficientemente para transmitir a outros, é porque reconhece que Melquisedeque é Deus Pai. E se fosse assim, certamente me amariam, porque eu de Deus saí e vim. Eu não vim de mim mesma. E dizer que de Deus saí e vim não significa que estou sozinha, porque o que me enviou está comigo. Deus Pai Melquisedeque não me deixou só, porque eu sempre faço o que a Ele agrada. Então, se Deus Pai e Cristo jamais estiveram separados, sempre estiveram juntos e ainda estão juntos, então você não pode pensar que no Cristo que morreu fisicamente há mais de 2000 anos está a sua salvação? Claro que não, porque este Cristo que morreu e supostamente ressuscitou e está na glória com o Pai, não se deixou ver jamais. Nunca voltou e nem vai voltar neste corpo. Portanto, temos que ser realistas e guiar-nos por um Cristo que sim está presente e que não vai abandoná-los jamais. Está mostrando seu poder e quais são os verdadeiros mandamentos de Deus Pai para poder entrar em seu reino. Amém? Aleluia! No tema de hoje, se nesta vida somente esperamos em Cristo, vou mostrar por que as pessoas que esperam somente em Cristo são os mais desprezíveis dos homens. E ser um desprezível significa ser um infeliz, um desgraçado ou um miserável. Claro, porque você sabe o que é ter a Deus tão perto de você, falando? Porque foi Deus Pai que te trouxe a mim para que me escute e que me negue. Então, este título de desprezível se encaixa bem. É que se analisamos a frase completa, que diz em 1 Coríntios 15:19, se nesta vida somente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Podemos ver que aqui falta algo. Isso soa como um mistério que precisa ser revelado, porque isso contradiz a profecia que diz que os que esperam no Senhor terão novas forças, levantarão asas, como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se, segundo Isaías, esperar no Senhor é algo bom, como essa frase pode dizer que se só esperamos em Cristo, que é o Senhor, somos os mais dignos de lástima e de pena? Não se supõe que os que não esperam em Cristo seriam os condenados e miseráveis? Isso não tem sentido.
E hoje vou mostrar o que de verdade significa essa frase. Leamos o versículo outra vez, em 1 Coríntios 15:19. Se nesta vida somente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Vejamos o significado da palavra somente, porque esta palavra reflete a parte mais importante desta frase e nos ajudará a expressar o que isso realmente significa. A palavra somente se utiliza para quantificar orações ou frases, indicando que não se inclui nenhuma outra coisa além da que se expressa. É de uma só forma, em uma só coisa ou sem outra coisa. Portanto, quando lemos a frase, se nesta vida somente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens, indica firmemente que não podemos esperar a Cristo vindo sozinha, de uma só forma, como uma só coisa ou sem outra coisa. E é porque Cristo nunca viria sozinha, sem seu esposo Deus Pai. Porque, como diz em João 1:1, Cristo esteve sempre com o Pai desde o princípio. E Ele foi quem a enviou. É a Cristo e a seu esposo Deus Pai a quem devem esperar, juntos. Porque sem o Pai não há quem possa gerar, e sem a Mãe não há quem dê a luz. Todo mundo religioso espera a Cristo de uma maneira ou outra, mas sempre esperam como um filho só, e não como pai e mãe, 2 em 1 como corresponde. Porque eu, como Cristo, sempre lhes assegurei que sou a esposa de Deus Pai, e que não posso fazer nada por minha própria conta, só faço o que vejo que faz Deus Pai. E é porque Deus Pai me enviou, e eu e ninguém mais via o Pai. E volto a dizer, para de uma vez aclarar, que é uma mentira dizer que Cristo é o próprio Pai, e que não são 2 em 1, mas sim só um. Como Cristo vai ser o Pai, se ela mesma é quem diz que foi enviada pelo Pai, e que sem Ele, ela não pode fazer absolutamente nada? Para que mencionar ao Pai, se de todas as formas é a Cristo que o mundo espera, e não a Deus Pai? O mundo religioso pensa que ninguém poderá ver ao Pai jamais enquanto estiver vivo, porque Cristo disse que só ela viu ao Pai. Mas se Cristo vem sem Deus Pai, então como ele vai dar testemunho sobre ela? A prova de que eu sou o verdadeiro Cristo, que fui enviada por Deus Pai, e que Ele está comigo para sempre, são as obras que Ele me deu para cumprir em vocês. As mesmas obras que eu faço em vocês dão testemunho de mim, que Deus Pai me enviou. A própria lei terrenal estabelece que se 2 pessoas concordam em algo, seu testemunho se aceita como um fato. Eu sou uma das testemunhas e Deus Pai, que me enviou, é a outra. Mas ainda que eu esteja falando de Deus Pai, como minha testemunha, em suas mentes, se perguntam: onde está seu esposo, Deus Pai? Mas eu respondo: como vocês não sabem quem sou eu, também não sabem quem é Deus Pai? Se conhecessem a mim, também conheceriam a Deus Pai. Nós, Deus, estamos presentes. Viemos a vós para juízo. E fomos testemunhas velozes contra os feiticeiros e adúlteros, contra os que juram mentira e os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e ao órfão, e contra os que fazem injustiça ao estrangeiro, não temendo a mim, diz Jeová dos Exércitos. Desde o princípio, demos juízo à mente terrenal, por não temer a Deus, e tiramos seu reinado para poder salvá-los da escravidão e morte física. Por isso, você não acha que é melhor que aqui em vida Cristo mostre a você o Pai, e assim conhecerá quem são seus pais espirituais? É melhor ter 2, como diz em Eclesiastes 4:9. A verdade, mais valem 2 do que 1, porque tiram mais proveito do que fazem. Claro, porque se você chega a ver ao Pai como Cristo vê, então quer dizer que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha com os mesmos olhos de Cristo, com a fé de Cristo Lisbete, e pode ver a Deus cara a cara tal e como é.
e poderão conhecer a Deus da mesma maneira que eles conhecem a vocês, como perfeitos. Aleluia! É lindo viver por fé, porque Deus Pai não gosta que não confiemos nele. Para ser amigos de Deus Pai Melquisedeque, tem que crer que ele existe através da fé de seu Cristo Lisbete, e premia aos que buscam sua amizade em pureza, porque eu sou a única que dei a conhecer a Deus Pai, e é pelo amor tão grande que sinto por ele, que quero honrá-lo a todo momento por tudo. Amém, aleluia! Que beleza! Eu adoro fazer tudo com a direção de meu amado esposo Melquisedeque, e não posso fazer nada por mim mesma. Segundo ouço dele, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco minha vontade, mas a vontade de seu pai Melquisedeque, porque foi ele quem me enviou. Essa é a diferença entre mim e todos os homens que pregam sobre Cristo, ou se levantaram dizendo que são Cristo. Nenhum deles foi enviado por Deus, como mediadores entre Deus Pai e os homens. Esses homens levantaram a si mesmos, por sua própria conta. No entanto, eu sim fui enviada por Deus Pai, e o poder que há em meu nome é o que confirma que sou o grande eu sou, a única que pode mediar entre Deus e os homens. Goste você ou não, assim quer Deus. E quem pode refutar a Deus e seu perfeito plano? Ninguém, amém? A chave é querer conhecer a Deus Pai através de mim, porque nunca vai conhecê-lo se tenta fazer longe de mim. Todas essas pessoas que pregam sobre Deus e sobre Cristo estão mentindo e brincando com os sentimentos das pessoas, porque nenhum deles conhece a Deus Pai, e isso é simplesmente porque não conhecem a mim. O que despreza a mim, despreza a Deus Pai. E por isso é o mais digno de lástima de todos os homens. É um bastardo que não quer honrar a seu pai e sua mãe espiritual. É um desgraçado e devemos sentir pena de você. E a todos os que ainda estão dando glória ao anticristo, de vocês sentimos ainda mais pena, porque este anticristo te fez tanto dano, mas está tão cego por sua mente carnal que não pode ver. Ainda que tenha se afastado dele antes que morresse, ou depois, se não pôde amar a mim, como verdadeiro e único Deus, que veio te salvar com a sabedoria de Deus que esteve oculta até que eu me manifestei, então sinto tristeza por você. Tendo diante de você a porta para entrar no céu onde está Deus Pai, que os está esperando com os braços abertos, para recebê-los como filhos que eu pari, limpei e embranqueci, e não querer me receber. A frase diz tudo, porque os que esperam a Cristo como um filho só, e não como o que é, a esposa de Deus Pai, que veio apresentar quem é Ele, são os mais dignos de lástima de todos os homens. De todos os homens e mulheres que se manifestaram, dizendo que são Cristo na terra, nenhum pôde apresentar a Deus Pai. E é porque nenhum deles é o verdadeiro Cristo, que é sua esposa. Essa é a certeza de que todos os homens virão até mim e terão que reconhecer que eu sou Deus Mãe, o Cristo enviado por Deus Pai Melquisedeque. E é porque eu não falo por minha própria conta. Tudo o que Deus Pai Melquisedeque me diz, isso mesmo eu falo e ponto. Por isso lhes disse que o que me desobedece está desobedecendo a Deus Pai Melquisedeque, porque eu só posso dizer e fazer o que ele me diz. Todos os demais, fora de mim, só falam palavras próprias que vêm às suas mentes. Portanto, não gaste mais seu tempo indo a uma chamada igreja que não está te apresentando Deus Pai. Não podem te dizer seu nome, nem podem te dizer como ele é. No dia em que os homens me reconheçam como a única fonte para chegar a Deus Pai e a vida eterna, que é conhecê-lo, então é quando poderão desfrutar da vida em saúde e prosperidade. Até este momento haverá sofrimento, enfermidades, escassez, destruição e morte, rodeando-os como um leão rugente que anda ao redor, buscando a quem devorar. Já não dê mais voltas. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus Pai se não é por mim. O que me ama dá importância à minha palavra, e Deus Pai o amará. E Deus Pai e eu viremos viver com ele. Isso é muito importante porque diz que os dois viriam habitar em sua mente. E ninguém pode testificar que Deus Pai e Deus Mãe, o Cristo, vivem em suas mentes, exceto vocês, nossos santos anjos. É neste tempo que se conhece que Deus Pai está em mim, e eu nele, e vocês em mim, porque Cristo Lisbete é a videira verdadeira. Deus Pai é o lavrador, que a cultiva e cuida, para que vocês, os ramos, deem muito fruto. Então, podemos concluir que se Cristo não está presente, ensinando sobre Deus Pai, então você está gastando seu tempo clamando a um Deus Pai e a um Cristo, que na realidade não existem como você pensa, e que nem sabem que você existe. Saber isso tem que te dar medo. Mas para tirar seu medo eu vim, e para que sim conheça a Deus, e que também seja conhecido por Deus. Portanto, não me despreze, e deixe-se amar, como Deus ama, para que seja um ser feliz por todos os seus dias da eternidade. Isso é se aceita esse galardão que eu quero te entregar gratuitamente. Mas tem que me obedecer, porque fazendo assim, está obedecendo a Deus Pai, que está intimamente ligado a mim, sua esposa, Cristo Lisbete. Deus Pai Melquisedeque, chegou o momento de que mostre às pessoas no mundo quão grande e poderosa sou. Dessa forma, eu também mostrarei quão grandioso e maravilhoso você é. Amém? Aleluia! Amamos vocês eternamente e nos vemos logo!